Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de SolidWorks. Hoje eu vou demonstrar para vocês a criação de um rolamento, mas antes de começar o vídeo eu quero comentar que as dimensões desse rolamento eu mesmo inventei, porque na verdade eu apenas quero demonstrar como que funciona para te modelar um rolamento, montar ele e que ele possa girar como um rolamento normal, né? Eu vi alguns vídeos já no YouTube sobre rolamento. Eu vejo que o pessoal faz certinho, faz legal. Só que o rolamento fica travado, né? Ele não faz um movimento de um rolamento. Então, esse é umas dimensões que eu inventei mesmo, assim, para ficar mais em função para mostrar a ideia para vocês, né? Uma hora quiser inventar alguma coisa parecida, que os objetivos dos meus vídeos são esses, né? Instigar a ideia da pessoa que está fazendo a modelagem no SolidWorks. Nós vamos começar aqui abrindo um documento de peça. E no plano frontal aqui, nós vamos abrir um esboço no plano frontal, onde vamos pegar a ferramenta retângulo de ponto central. E vamos dimensionar ela com 12 mm nessa aresta e 31 mm nesta aresta aqui. Pegamos uma linha de centro, viemos aqui embaixo nessa linha aqui, buscamos aqui o ponto médio, criamos uma linha de centro para cima e dimensionamos ela com 4 mm. Vou afastar um pouquinho aqui, eu vou pegar a ferramenta círculo, vou desenhar um círculo em um local qualquer, vou colocar uma dimensão nele de 24 mm, vou selecionar a aresta do círculo, com o CTRL selecionado, eu vou selecionar essa pontinha aqui da linha que criamos e vamos colocar a relação coincidente. Feito isso, seleciono aquele pontinho novamente, o pontinho central do círculo, e vou colocar uma relação de vertical. Observe que o esboço está totalmente definido. Agora vamos pegar aqui a ferramenta aparar entidades. Eu vou aparar essa entidade aqui, essa e essa entidade. Observem que o nosso raio ficou em azul, que não ficou totalmente definido, basta colocarmos uma dimensão aqui nesse canto, que fica totalmente definido o nosso esboço. Com esse esboço aqui, nós podemos criar a capa do rolamento e a parte interna também, nesse mesmo esboço aqui, certo? Só que nós vamos fazer duas peças separadas aqui. Nós vamos fazer uma, salvar, aí modificar e daí salvar como. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a capa do rolamento. Eu vou pegar aqui um filete e vou colocar um filete de 2 mm. Isso vai ser mais para um acabamento. Dou um OK. Vou pegar uma ferramenta linha de centro e, olhando aqui o nosso desenho, eu vou fazer para baixo do nosso desenho. Crio uma linha de centro qualquer, né? Vertical, horizontal, seleciono a linha de centro com a ferramenta de dimensão, a linha lá de cima e coloco uma dimensão de 65 mm. Feito isso, eu venho aqui em recursos, ressalto base revolucionado, aqui ele pede um eixo de revolução, vamos selecionar essa linha de centro que eu criei aqui. Dou um OK, está criado a capa do nosso rolamento. Eu venho aqui em salvar, eu já fiz uma pastinha com o nome rolamento, vocês façam uma pastinha também, e eu vou colocar aqui capa do rolamento. Feito isso, agora eu venho aqui em revolução, vou editar esse esboço, vou colocar em normal A aqui, e vou deletar essa dimensão de 65 mm aqui. Feito isso, deletando ela, eu vou pegar essa linha de centro, deixar clicado aqui com o mouse e vou arrastar ela para cima. E vou colocar uma dimensão partindo da linha de centro. Eu vou colocar nessa aresta aqui, ó, de baixo. E eu vou colocar aqui uma dimensão de 37 milímetros. Dou um OK, fecho o esboço
ele criou a nossa parte interna do rolamento. Agora eu venho aqui em salvar como, na flechinha do lado de salvar, salvar como, e eu vou colocar assim, interno rolamento, e salvo ele. Agora eu vou abrir um novo documento e vou criar a esfera do nosso rolamento. Eu venho aqui em esboço, eu vou selecionar a ferramenta círculo, plano frontal, e eu vou criar um círculo de 24 milímetros. Venho aqui e pego a ferramenta linha de centro e vou colocar essa linha de centro bem no meio aqui da esfera. Pego a ferramenta parar entidades, corto a parte de baixo, podia ser a parte de cima, tanto faz. Feito isso, ressalto base revolucionado, dou sim, criamos a nossa esfera do nosso rolamento. Então eu vou vir aqui em salvar e vou colocar esfera do rolamento. Eu vou selecionar agora a parte interna do rolamento e vou criar uma nova montagem. E observem aqui embaixo, ó, como eu estou com a esfera aberta, todas as peças que tiver aberta no seu SolidWorks vão aparecer aqui. Vamos começar sempre, quando faz um rolamento, com a parte interna, que é a parte que eu quero que fique fixa. Coloco aqui em vista isométrica. Eu venho aqui em inserir componentes. Eu posso vir aqui no procurar, seleciono capa do rolamento, pressiono Ctrl, esfera do rolamento, coloco em abrir, vai vir as duas peças para a nossa área de trabalho. Feito isso, eu vou selecionar a opção posicionar, eu vou selecionar a face da nossa esfera e essa face aqui da peça interna do rolamento. Dou um OK, seleciono essa face frontal da capa e essa face frontal da parte interna. Seleciono essa face e essa face. Observe que com a opção posicionar já aberta, ele vai fazendo os posicionamentos automaticamente. E dou um OK. Agora eu venho aqui e seleciono a esfera e seleciono essa face interna côncava da nossa capa. Dou um OK e fecho o meu posicionamento. Agora vamos colocar ele frontal para nós e vamos vir aqui, até vou botar isométrico para vocês entenderem. Eu preciso fazer uma cópia dessas esferas aqui dentro, então eu vou vir aqui para começo de conversa, aonde tem esse olho, visibilidade do plano desligado. Eu vou clicar aqui, tem diversas opções aqui, nós vamos selecionar essa opção aqui, exibir eixos temporários. Feito isso, eu venho aqui na opção embaixo, aqui onde diz padrão linear de componentes, eu vou selecionar a opção padrão circular de componentes. Aqui, eixo do padrão, eu vou selecionar o eixo temporário que eu criei. Aqui, nos graus, no ângulo, eu vou colocar 32,5 graus. E aqui nessa quantidade nós vamos fazer manualmente, aqui observando o rolamento. E em componentes para padrão, agora sim eu vou colocar ele frontal aqui. Componentes para padrão, eu vou selecionar essa nossa esfera. E eu vou fazendo cópias nela, aumentando aqui, até ficar uma do lado da outra. Observem que esse espaçamento que existe entre essas esferas não é a maneira correta de se fabricar um rolamento. Na verdade, o vídeo aqui demonstra apenas a ideia da criação de um rolamento. Isso aqui está totalmente fora de normas. As medidas foram todas inventadas na minha cabeça. Eu podia ter criado uma outra esfera para ficar mais próxima, mas a ideia é demonstrar esse posicionamento do rolamento, essa montagem dele. Viemos aqui em isométrico. Eu vou tirar a seleção de eixos temporários. E se vocês observar aqui, ó, o nosso rolamento ele gira, segurando com o botão pressionado, o botão esquerdo do mouse, e vem arrastando aqui, ó. Observem que a capa e as esferas do rolamento começam a girar. Para ficar um pouquinho melhor essa visualização,
eu vou vir aqui em aparências, venho aqui nessa bolinha colorida, aparências do SolidWorks. Eu vou colocar aparências, eu tenho algumas aparências aqui que diz diversos, na parte de diversos. Vou colocar aqui onde diz padrão e vou selecionar essa opção aqui, padrão xadrez, e vou colocar na esfera. E daí tem diversas opções aqui para selecionar. Vamos selecionar o corpo. Olhem, as nossas esferas ficaram em xadrez. Assim fica mais fácil para ver que elas estão girando, olhem só. Eu posso colocar uma outra cor aqui na parte externa do nosso rolamento. Eu vou colocar aqui um bronze polido, apenas para fazer uma diferenciação das nossas peças. Observe que a parte externa é fixa, ela não se move, mas a capa e as esferas, elas giram conforme eu movimento o mouse. Essa sim é a maneira correta de fazer uma montagem desse rolamento aqui. E como eu disse, ele pode estar fora um pouco de normas, as medidas foram todas eu que inventei, mas espero que vocês agora, com essa ideia, podem diversas coisas desenvolver a partir disso. Obrigado pelo vídeo e até mais.